Amados irmãos, nós queremos também saudar os visitantes. Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre o seu viver também. Você é bem-vindo em nosso meio, essa é a casa do nosso Deus, portanto é a sua casa também, sinta-se à vontade. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 8. Nós iremos dar continuidade à meditação desse belíssimo Salmo. Salmo de número 8. Irmãos, só lembrando que esse texto em negrito que está acima do Salmo, ele foi dado pela Sociedade Bíblica, tá bom? Ele não é inspirado por Deus, mas a parte de baixo que está em itálico, ele assim foi inspirado por Deus, está nos originais, tá bom? Então veja só, esse Salmo ele tem por autoria Davi, tá certo? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. E aí, logo após, vem Salmo de Davi, tá bom? Veja que aqui esse homem, esse servo de Deus, fala a respeito do nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Leiamos juntos o verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. Queridos irmãos, hoje pela manhã nós iniciamos uma conversa desse salmo. Esse salmo, queridos, vai falar sobre o nosso Deus. Ele vai se falar sobre quem nós somos em Deus e o que Deus está fazendo em nós. Hoje pela manhã nós conversamos do versículo 1, versículo 2 e parte do versículo 5 sobre Deus ser o meu Criador e Deus ser o seu Criador. E queridos irmãos, é uma verdade muito bendita e muito propícia para nós meditarmos nessa noite. Porque quando nós sabemos que Deus é o nosso Criador, nós somos lembrados da nossa identidade. Carl Sagan vai dizer que o ser humano, ele é pó das estrelas. A filosofia, queridos irmãos, vai dizer, os filósofos ateus vão dizer que o homem, ele é um ser limitado pelo tempo e que não tem uma eternidade. Antropólogos vão dizer que o homem é originário do macaco. Mas a palavra de Deus, o Salmo 8, o verso 1 e verso 2, e parte do verso 5, vai dizer que eu e você, nós somos criaturas de Deus. E queridos irmãos, hoje pela manhã, só trazendo aqui nesse momento uma introdução para a gente entrar na segunda e na terceira parte desse salmo, só para que você que não esteve aqui conosco pela manhã não fique perdido. A primeira parte desse salmo, ao nos ensinar que Deus é o nosso Criador, tem como objetivo nos ensinar a respeito da nossa identidade. Nós não somos o que Carl Sagan diz,
Nós não somos o que os filósofos e os antropólogos ateus dizem. Nós somos o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos criaturas de Deus Pai. E Ele está cuidando de nós, trabalhando em nós para nos levar para o céu. Mas, queridos irmãos, esse salmo vai nos mostrar uma segunda verdade, que é onde eu gostaria de me deter um pouco mais. Na segunda verdade e na terceira verdade que esse salmo nos ensina. Veja comigo, por gentileza, que esse salmo vai nos mostrar que Deus não é apenas o nosso Criador, mas Ele cuida de nós. Veja comigo, por gentileza, o verso de número 3 e o verso de número 4. Veja o que o salmista diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Amados irmãos, a segunda verdade desse salmo é que Deus, Ele cuida de mim e de você. E queridos, quando eu digo que Deus cuida de mim e de você, é que Ele tem um governo sobre as nossas vidas. Veja, o salmista olha para os céus e ele diz: são obras dos dedos de Deus. Ele olha, queridos irmãos, para as estrelas e para a lua, e ele diz: Deus estabeleceu. E aí no verso de número 4 ele diz: e o homem? O que é o homem? Para que o Senhor que fez tudo isso se lembre dele. E o filho do homem, para que o visite. Veja, queridos irmãos, que essa pergunta é uma pergunta retórica. Ele olha para o céu, ele olha para as estrelas, ele olha para a lua, e ele diz assim: Deus criou tudo isso. Como é que Deus ainda pode visitar a vida de pequenos seres humanos tão frágeis, tão pecadores? Essa é a pergunta do texto. Veja só, queridos irmãos, quando nós olhamos no original, o versículo 3, o versículo 4, principalmente o versículo 4, eu gostaria que você prestasse atenção que o texto vai repetir a palavra homem aqui. Preste bem atenção comigo na sua Bíblia. Quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Irmãos, isso aqui na nossa Bíblia parece que não está informando muita coisa, mas tem algo muito interessante aqui, e quando nós olhamos para o hebraico, nós podemos perceber um princípio belíssimo aqui. Veja só, irmãos, a primeira palavra homem aqui, do verso de número 4, está relacionada a enos, ou seja, o homem que é frágil, o homem que é delicado, o homem que é como se fosse uma porcelana, o homem que tem vulnerabilidade, o homem que não tem força em si mesmo. Mas essa segunda palavra, queridos irmãos, aqui no texto, homem, do verso de número 4, não é enos no original, é Adão, que vem de Adão. E sabe o que é que isso nos informa, queridos irmãos? É que o salmista tem como objetivo mostrar o cuidado de Deus na vida dos homens, da minha vida e da sua vida. Deus tem um cuidado de preservar o nosso viver, sendo nós seres frágeis, debilitados, pecadores. O cuidado de Deus, assim como Ele estendeu a lona do céu, assim como Ele estabeleceu as estrelas, assim como Ele estabeleceu o sol, assim como Ele estabeleceu a lua para presidir a noite, o sol para presidir
Ele cuida de mim e de você, seres frágeis, debilitados e complicados. Posso ouvir um amém, meu irmão? Amém. Deus cuida de nós, irmãos. Agora veja só, queridos. É muito interessante que quando Davi ele está falando desse cuidado de Deus, ele faz algo muito interessante. Ele atribui às mãos de Deus, aos dedos de Deus, o poder de criação. Veja comigo, por gentileza. Ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua que as estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Veja só, irmãos, por que é que Davi estabelece que Deus, ele criou todas as coisas por meio dos seus dedos, por meio das suas mãos? Isso é uma pergunta muito interessante para nós fazermos. Você se lembra, você mulher, se lembra do brinco que está na sua orelha? Como foi que o artesão fez? Foi com as mãos, foi com os dedos, foi com requintes de cuidado, foi com delicadeza, foi com atenção. Então o salmista está dizendo o seguinte para mim e para você: Deus criou a mim e a você, mas Deus cuida de mim e de você com os próprios dedos. Ele cuida do meu coração, do seu coração, da minha reputação, da sua reputação, do meu trabalho, do seu trabalho. Ele cuida da nossa história, porque Ele governa o nosso viver. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, veja, eu gostaria que você levasse os seus olhos para Gênesis capítulo 8. Abra por gentileza a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 1. Eu gostaria de mostrar para você como é que Deus trabalha em nosso viver, queridos irmãos. Diz o texto de Gênesis capítulo 8, versículo 1 o seguinte: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar o vento sobre a terra e baixaram as águas. Irmãos, essa palavra aqui de Gênesis capítulo 8, versículo 1, lembrou-se, está relacionado a Deus recordar, Deus trazer à memória, não que Ele tenha esquecido de alguma coisa, mas trazer à memória aquilo que nós, como criaturas, precisamos que Ele faça em nosso viver. O que era que Noé precisava aqui, irmãos? Noé precisava que a água do dilúvio baixasse. E o texto diz que Deus lembrou dele. Sabe qual é o princípio aqui, queridos irmãos? Muito bem claro. É que Deus nos criou, mas que Deus cuida de nós. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém. Sabe quando sua vida está indo muito bem? Deus está cuidando de você. Sabe quando sua vida está indo muito mal? Ainda assim, Deus está cuidando de você. Irmãos, nós precisamos ter isso muito nítido em nossos olhos. Nós precisamos, queridos irmãos, fazer como Jó fez. Eu recebi o bem do Senhor, acaso eu não receberei o mal também? Veja, queridos irmãos, o salmista está dizendo: eu tenho Deus que me criou. Eu tenho Deus
diariamente, você tem experimentado o cuidado de Deus sobre a sua vida, meu querido irmão? Você tem descansado no cuidado de Deus sobre a sua vida? Você tem crido nesse cuidado dele? O salmista diz: quando eu olho para os céus, ele está no mesmo lugar, ele não sai do canto. Deus tem preservado. Quando eu olho para o sol, eu vejo que ele está no mesmo lugar, ele continua aquecendo a minha vida. Quando eu olho para a lua, ela está no mesmo lugar, ela continua iluminando as minhas noites. Quando eu e você olhamos para Jesus, o que ele tem sido na sua vida? Ele tem sido um cuidado bem presente mesmo? Ou ele tem sido apenas religiosidade? Ele tem sido a pessoa pela qual você tem se humilhado, tem servido a muitos, tem amado ao próximo, tem se negado? Ou Jesus só serve para ser o seu Criador e cuidar de você? Queridos irmãos, esse segundo princípio aqui, de que Deus cuida de nós, não pode ser uma teoria no nosso meio, mas deve ser algo que seja verdade no nosso cotidiano. Irmãos, hoje você se alimentou. Hoje Deus lhe deu vestes. Hoje Deus lhe deu saúde. Hoje Deus lhe trouxe a casa dele. Hoje Deus colocou você na mesa dele para que ele te sirva. Como não ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, irmãos? Gostaria de compartilhar com você o terceiro princípio desse texto. Salmo 8, queridos irmãos, vai nos mostrar ainda uma terceira verdade. Além de Deus ser o Criador das nossas vidas, além dele cuidar de nós, Deus decide abençoar abundantemente a minha e a sua vida. Amém. Irmãos, veja esse princípio no verso 5 a 9. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Queridos irmãos, o princípio aqui que Deus decide abençoar a minha vida e a sua vida abundantemente está lá registrado, principalmente na sentença que diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Primeiro, querido, eu preciso dizer para você que o texto não está dizendo que nós somos semideuses. Há uma teologia errada a respeito desse texto, que algumas pessoas dizem: se Deus nos fez um pouco menor do que Ele, nós somos quase deuses. E nós não somos, irmãos. Às vezes até nós pensamos que somos. Às vezes até nós julgamos como se fôssemos Deus. Às vezes nós nos comportamos como se fôssemos
O texto está dizendo, sabe o que, querido irmão? Que porque nós temos a imagem de Deus em nós, é que nós somos maiores do que as criaturas, do que os animais. Nós somos maiores do que os bichos. Nós não somos comparados aos bichos. Nós somos maiores do que eles, porque eles não têm a imago dele, a imagem de Deus deles. Eu e você nós temos. Amém. Mas o texto também diz, queridos irmãos, que nós não somos como os anjos. Quando o salmista está falando aqui, nós precisamos nos remontar para Hebreus capítulo de número 2. Veja, queridos irmãos, Hebreus capítulo de número 2. Abra sua Bíblia lá, por gentileza, Hebreus capítulo 12, versículo 7, por favor. Veja o que é que vai dizer esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Irmãos, quando o texto nos mostra que nós somos um pouco maiores do que os animais, e nós somos um pouco menores do que os anjos, a palavra aqui, queridos irmãos, anjos aqui, o termo é Elohim, que pode significar criatura angelical. Mas nesse caso, sem dúvida, quer dizer que o Senhor coroou Adão e Eva e lhes deu domínio sobre todas as obras criadas. Veja, irmãos, o fato de eu e você sermos criados por Deus, coroados por Deus, nos ensina que nós somos corregentes da obra da criação. Ele diz que Deus não coroou você como obra da criação para você reinar, mas para você administrar. E nessa administração, o Filho de Deus reina e, consequentemente, eu e você reinamos nessa terra. Veja só, irmãos, nós precisamos deixar isso muito bem claro. Existem pessoas que pensam que elas não são afetadas, elas não podem ser afetadas pelo sofrimento, pela dor, pela perda, porque elas olham para esse texto e dizem: eu sou a coroa da criação, eu sou filho do rei, eu sou o Todo-Poderoso. E não é isso que o texto está nos mostrando. O texto está nos ensinando que porque nós somos coroa da criação, nós temos a imagem de Deus, o Senhor nos deu a ordem de sermos regentes da obra da criação. Os anjos são servos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Nós somos coroa da criação. Nós somos servos de Deus. E quando nós estamos servindo em fidelidade a Deus, nós, como o Senhor Jesus Cristo, estamos reinando nesta vida também. Veja, queridos irmãos, hoje em dia, as pessoas não vivem como corregentes da criação. Elas vivem como governadas pela criação. Elas não administram o tempo delas. O tempo é que administra a vida delas.
Nós não conseguimos administrar nossas emoções. Às vezes as emoções é quem nos administra. E o salmista está dizendo: Deus nos criou e nos coroou para que nós, com o seu Filho Jesus, governemos este mundo, administremos este mundo. Veja o verso de número 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. E aí agora ele vai, queridos irmãos, detalhar esse princípio. Ele diz assim: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Queridos, quando Adão foi criado, foi dada a ele uma ordem: administre a minha obra criada. Adão pecou, passou a querer administrar a própria vida. E nós nascemos de Adão. Nós gostamos demais de administrar nossa vida, administrar nossa fala, administrar nossas emoções, administrar as nossas vontades. Deus nos chamou para administrar a obra dele, criada dele. Qual o princípio aqui, querido irmão? Expresso é que eu e você, nós somos criados por Deus, nós somos cuidados por Deus, nós somos abençoados abundantemente por Deus, para fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Veja, querido, o texto termina, na verdade, com uma repetição do verso de número 1. Não sei se você prestou atenção nisso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A minha pergunta é: por que o salmista termina repetindo o verso de número 1? E a resposta que eu tenho é porque ele entende que é criatura de Deus, ele é cuidado por Deus, ele é chamado por Deus para administrar a obra da criação. Ele não se acha melhor do que ninguém, ele não se acha dono da verdade, ele se acha aos pés de Deus, olhando para Deus e dizendo: magnífico é o Senhor, não sou eu, grande é o Senhor, não eu, poderoso é o Senhor, não eu, forte é o Senhor, e não eu. Então ele termina dizendo, como que se fosse na linguagem de hoje, irmãos: uau, Deus, o Senhor é demais, o Senhor é sobremodo elevado. Uau, Deus, o Senhor é esplêndido. Irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para o nosso viver, para a sua vida, para a minha vida nessa noite. Irmão, você tem vivido mesmo como criatura de Deus? Criatura que tem a imagem de Deus. Carregar a imagem de Deus, queridos irmãos, é andar acima das circunstâncias.
Deus é viver para a glória de Deus. Viver como criatura de Deus é viver com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Quantos por cento do seu coração está rendido ao seu Criador? Gostaria de trazer uma segunda aplicação de reflexão. Você tem colocado a sua vida, o seu coração, aos pés de Cristo e desfrutado do cuidado dele? Ou você está muito preocupado com o que as pessoas pensam de você? Ou você está muito preocupado com a imagem que você vende para as outras pessoas? Ou você está muito preocupado com o que você está construindo para essa terra? Pedro vai dizer que vai ser entesourado para fogo, tá bom? Seus títulos, seus bens, nossa conta, tudo o que nós temos vai ficar aqui. Onde é que está o seu foco? No cuidado de Deus ou na sua própria administração sobre a sua vida? Eu quero trazer uma terceira e breve aplicação. O fato de eu e você sermos abençoados abundantemente por Deus como coroa da criação nos deve fazer andar com o nosso coração com os conceitos eternos. Quando eu e você fomos transformados em cidadãos dos céus, houve um despisse do velho homem, no revestir-se do novo homem. Talvez seja a noite de você dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me revista novamente. Talvez seja a noite de você avaliar a sua vida. Talvez seja a noite de nós avaliarmos quem realmente nós somos diante de Deus. Não importa o que Calcino diz que nós somos. Não importa o que os filósofos e antropólogos dizem que nós somos. O que importa é o que Deus diz que nós somos. Fique de pé, vamos orar com Deus. Bendito Deus, nosso eterno, bondoso, milagroso, poderoso, grandioso Pai. Senhor, nós nos deleitamos em Tua presença. Nós nos deleitamos em Tua palavra, meu Deus. Porque, meu Deus, ela nos ensina que nós somos criaturas do Senhor, que nós somos cuidados pelo Senhor e que nós somos abençoados pelo Senhor, meu Pai. Meu Deus, quantas e quantas coisas querem fazer com que a gente retroceda, com que a gente se esqueça dessas verdades. Mas, meu Deus, nessa noite, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, corrige a nossa cosmovisão, corrige as nossas emoções, corrige, meu Deus, as nossas convicções, ó Pai, e que, meu Deus, o Senhor nos alcance, Pai, que o Senhor alcance da criança ao idoso que aqui está nessa noite, Deus,
Abençoe cada família aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ó Senhor, nos leva para casa em paz nesse instante. Nos dá assim, um restante de semana abençoada. O Senhor já começou nos abençoando e foi trazendo a tua casa. Agora nos leva, meu Deus, para as atividades da semana de maneira, Senhor, piedosa.